Para finalizar o Jornal da Fã de hoje, é hora e momento do quadro Pet aqui na nossa programação. Momento Pet. Tudo sobre seu amor de estimação. Pois é, Narciso Machado e ouvintes, nós vamos iniciar agora mais um quadro Pet aqui no nosso Jornal da Fã e conversando com o veterinário Daniel Oliev, que já participou num outro momento conosco e volta agora para tirar algumas dúvidas dos tutores, dos bichinhos fofinhos, de como nesse período, muitas vezes de calor, o verão, e praticamente é verão o ano inteiro na nossa região, como cuidar deles. Precisa, sim, de um cuidado especial. Não é isso, doutor Daniel? Obrigada por estar aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Magno. Bom dia a todos os ouvintes da Fã. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando principalmente um pouquinho aqui sobre os cuidados, né, que nós devemos ter com os pets, né, que são os animais que nós todos gostamos, que todo mundo tem um amor especial por eles. E esse período realmente é preocupante, né? Porque a gente reclama do calor. Então, com certeza, esses bichinhos devem sentir também, né? Isso, a região de Aracaju, né, o Nordeste em geral, a temperatura é muito quente, né, é bastante elevada, e os animais, eles sofrem também, né? Não só nós sofremos, os animais também sofrem com esse calor. Algumas raças, elas têm uma tendência maior a sentir os efeitos dessa alta temperatura aqui de Aracaju. Um exemplo muito interessante, Maga, são os animais exóticos, né? Os animais que vêm, né, com aquela característica daqueles pelos para se protegerem, né, de regiões frias. Por exemplo, o husky siberiano, né, que é uma raça de origem, né, de regiões mais frias. Então, ele tem aquela plumagem justamente para proteger, né, aqueles pelos, né, mais densos, né, com a camada protetora, térmica, mais efetiva, né, para proteger contra o frio. Então, chegando aqui no Brasil, nessa raça, sendo criada aqui, principalmente aqui em Aracaju, no Nordeste, ela sofre bastante. Então, a gente tem que ter um cuidado especial também com essas raças exóticas, né, de origem de países nórdicos. Algumas raças de pelo curto, né, aqui que são criadas bastante frequente, né, com uma moda, né, que já foi, que muitas pessoas gostam de criar, o pug, o bulldog francês, o bulldog inglês. Então essas raças elas sofrem também, mas não pela questão do pelo, né, já pela questão da sua conformidade anatômica, principalmente por conta do focinho. Né, são animais que têm o focinho muito curto, né, são animais braquicefálicos, então esses focinhos eles não favorecem uma respiração adequada para esses animais, então são os animais que sofrem bastante. Né? Nós seres humanos, nós possuímos glândulas sudoríparas. Então essas glândulas sudoríparas, elas são responsáveis por produzir o suor, né, que faz o controle térmico do nosso corpo. Os cães, eles não possuem as glândulas sudoríparas, então o controle térmico é realizado principalmente através da respiração. Então o animal que está com a boca muito aberta, um animal que está bastante ofegante, às vezes não está relacionado ao que o animal esteja cansado, mas sim é uma coisa que os tutores devem ter atenção. Quando o animal ele estiver bastante ofegante, sem um período de exercício, pode estar relacionado que o animal está sentindo calor, um calor excessivo. Principalmente, né, como eu comentei, as raças braquicefálicas, as raças que têm o focinho muito curto, sofrem mais ainda com esse calor aqui de Aracaju. Então, agora uma coisa que a gente observa, e eu tenho certeza que quem nos ouve agora, pessoas que às vezes passeiam com esses bichinhos no horário do almoço, né? Nesse intervalo assim de 11, perto do meio-dia. Eu já vi em muitos casos e fico imaginando, se o calorão está danado, o chão quente. E aí, o que fazer? Às vezes, talvez, algumas dessas pessoas ou não saibam ou não têm outra opção de horário. Qual a orientação? Isso é um ponto muito importante, Magna, porque as pessoas passeando com o animal em períodos de muita incidência solar, o chão ele vai ficar realmente quente, né? O asfalto é escuro, então é quente. As calçadas são escuras, então elas são quentes também. Então, o recomendado, né, para um tutor que vai passear com seu animal é que evite os períodos de maior incidência solar. Então, o recomendado é passear com ele entre até as 9 horas da manhã ou após as 4 horas da tarde. Porque nesses horários
os raios solares eles não estão tão fortes, e aí não vai ocasionar uma incidência, um aquecimento aí do chão, podendo levar problemas muito sérios de pododermatites. O que é isso? São rachaduras ou queimaduras nos coxins palmares, que são as palmas das patas dos animais. Então, se o proprietário ele realmente só consegue passear em períodos, né, meio-dia, por conta da correria do trabalho, etc., uma dica interessante é que o proprietário ele bote a mão no chão, na calçada, onde esse animal for passar, e aguarda 10 a 15 segundos. Se o proprietário aguentar, né, se perceber que não está muito quente, então esse animal ele pode passear ali naquele local. Se ele perceber que está queimando a mão, então, lógico que vai queimar também a patinha do seu animal. Então, todo cuidado é pouco para a gente não estar passeando com o animal. Nós passeamos protegidos, né, com sapato, com sandália, mas os animais... Até eles estão... filtro solar, né? Isso. Usam, né? E os bichinhos. Isso, até filtro solar. Inclusive, existe filtro solar também específico para os cães. Né? Esse filtro solar é aplicado principalmente na região do focinho, na ponta da orelha, né? E em animais onde tem um pelo muito curto, pode ser aplicado também próximo aos olhos, na região da cabeça, onde pode ocasionar, né, se não tiver essa proteção do filtro solar, algumas queimaduras, levando até alguns casos de câncer também de pele, por conta dessa exposição excessiva aos raios solares. Tá vendo só como é interessante a gente saber disso na hora até da escolha de um bichinho desse, um que se adeque ao nosso clima, à nossa temperatura. Olha, mais uma vez, o Momento Pet aqui do nosso programa, nosso Jornal da Fã, traz também essa possibilidade de você conhecer, ver essas dicas. Pois outra coisa, doutor Daniel, é em relação a carrapatos, que me parece que é verdade que eles surgem mais nessa época. Isso, os carrapatos eles encontram, né, um ambiente propício, né, ao seu desenvolvimento nessa época do ano, onde está mais quente e tem picos de chuva. Então, para você ter uma ideia, Magna, a fêmea do carrapato ela contém mais de 4 milhões de ovos. Então, nesse ambiente, né, de chuva e de sol, com calor, com temperatura elevada, existe um maior aparecimento, né, de doenças transmitidas pelo carrapato. Então, é um cuidado redobrado também, nessa época de calor, que o proprietário ele proteja seu animal ou através de repelentes, né, contra a fixação dos carrapatos, ou coleiras, né? Existe uma infinidade de produtos aí para repelir, né, o carrapato no corpo do animal. Então, isso é uma preocupação a mais, né? Além do carrapato, Magna, existe também a proliferação de uma quantidade maior de mosquitos que podem vir a transmitir o calazar, que é o flebótomo, né? É um mosquito diferente do mosquito da dengue, um mosquito menorzinho, marronzinho, e nessa época do ano ele também se desenvolve com a maior frequência. Então, é outro ponto também que pode fazer com que os tutores tenham mais atenção, né, à questão da proteção, além do carrapato, para proteger o seu animal também contra o mosquito que pode vir a transmitir o calazar. O calazar, lembrando que é uma doença que ela não tem cura, né? Existe um tratamento paliativo nos animais, mas não tem cura definitiva, e ela pode ser transmitida também para os humanos. Então, é uma atenção redobrada, né, com relação a essas doenças, né, que podem ser ocasionadas de uma forma mais comum agora no período do verão. Bom, gente, então, mais uma vez, né, que dicas legais e importantes. Eu quero agradecer, doutor Daniel, por essas informações, participar aqui do nosso quadro, que tem feito muito sucesso, e muitas pessoas podem mandar aí sugestões de dúvidas, temas dentro desse mundo pet que é imenso, né? E quando a gente observa isso, a gente sabe o quanto esses bichinhos precisam aí de cuidado. Mas já finalizando e encerrando mesmo aqui o nosso quadro, que o tempo já está indo embora, a gente falou dos cães. Para os gatos também é a mesma recomendação? Para os gatos, a mesma recomendação, Maga, principalmente os gatos de pelo muito longo, né? O persa, o angorá, gatos exóticos, e gatos braquicefálicos também, que tem um focinho achatado. Então, as recomendações são as mesmas, tanto o cão quanto o gato, eles estão sujeitos a
terem problemas ocasionados pelo calor excessivo da mesma forma. E deixar muita água para eles, né? Bastante água, de preferência água filtrada e limpa, e sempre estar trocando de maneira periódica tanto a água quanto o alimento do seu animal. Pois é, gente. Então vamos cuidar dessas coisinhas fofas que fazem a gente muito mais feliz, né? E as crianças também que adoram ter os bichinhos, mas precisa cuidar com cuidado e muito carinho. Então, essa foi mais uma entrevista nesse quadro super legal, aqui voltada aos nossos pets. É com você, Narciso Machado. Momento Pet. Tudo sobre seu amor de estimação. Pois é, a gente sempre trazendo informações para você sobre o seu amor de estimação.